para ter sucesso na empreitada de gestão de talentos, gestão dos seus negócios, aliar a gestão dos teus sócios e fazer a tua máquina, a tua empresa dar certo, não é uma tarefa fácil. E para aliar tudo isso aí que entram as consultorias empresariais que impulsionam o crescimento e apoiam o desenvolvimento dos negócios brasileiros. É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do podcast do Gestão Sem Mistério, um podcast apresentado pela Urso Consultoria Empresarial. Roda a vinheta. Eu sou Milena Prado, head do Gas Conecta, a plataforma de inovação e empreendedorismo da Pinó. E aqui no Gestão Sem Mistérios a gente vai discutir as principais dores dos empreendedores e como resolvê-las de forma prática, com uma visão 360, abrindo de verdade a caixa preta de diversos negócios e apoiando você que está nos ouvindo, que está nos assistindo no gerenciamento aí da sua empresa. A gente está com duas feras aqui. Quem apresenta, quem está comigo nesse primeiro episódio são realmente os dois especialistas que construíram uma grande empresa que é a Urso Consultoria e estão apoiando o desenvolvimento de negócios Brasil afora. Com quase 8 anos de atuação em todo o Brasil, o Grupo Urso está em expansão e tem investimentos previstos de mais de 7 milhões nos próximos 2 anos. Com uma trajetória muito sólida em consultoria empresarial, a Urso atua em frentes como fusões e aquisições, contabilidade, viabilidade jurídica, gestão contábil e financeira e muito mais. Estou muito feliz dessa mesa aqui hoje e eu vou apresentar os nossos super convidados. Ricardo Urso, que é formado em administração pela Universidade Positivo, com especialização em finanças na University of California, nos Estados Unidos. Tem MBA em finanças, contabilidade e auditoria pela FGV. Além disso, é sócio fundador da Urso Consultoria e é investidor na Caravela Capital e na Honey Island. Estou com ele também, Antônio Urso, que é sócio fundador da Urso Consultoria, atuou aí como executivo e ocupou o cargo de CFO em grandes multinacionais, entre elas 3M, Chrysler, Mercedes, além de diversas boutiques de M&A. Desenvolveu sua carreira com foco nas áreas de finanças, na área tributária, em controladoria. Além disso, é bacharel em Economia e Ciências Contábeis, com especialização em Gestão Financeira. Bora dar o play nesse episódio aí, gente? Bora lá! Bom recebê-los, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Milena, agradecemos a oportunidade para contribuir com esse tema. Tudo bem, Milena? Como é que vai, pessoal? Um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui, a gente se sente extremamente honrado, né, de ter essa oportunidade de trazer informação relevante para quem nos ouve sobre gestão, sobre empresa, abrindo a caixa preta, né, da gestão sem limites. A Urso surgiu de pai para filho, né? Foi uma união entre pai e filho. A experiência dele ao longo de 40 anos aí de atuação em mercado uniu com a minha vontade de entregar e fazer acontecer, né, com esse espírito de venda que eu tenho. Foi essa união que a gente fundou a Urso, né, mas ela teve início em Los Angeles, lá na Califórnia, na época que eu estava fazendo a pós-graduação na UCLA. Eu tive, né, a sorte ali de reencontrar um amigo meu de faculdade, que na ocasião ele estava passando por dificuldades financeiras dentro da empresa. Ele teve uma troca sistêmica onde quem estava conduzindo todo o processo de parametrização, né, dessa substituição do sistema A para o B, perdeu a mão e a informação também se perdeu. Então ele estava com uma dificuldade financeira, então a Urso nasceu com o objetivo de ajudar essa empresa no problema que ele tinha ali naquele momento, que era uma dificuldade de resultado, de lucro, estava com prejuízo, estava devendo para banco, então ele precisava de um processo de turnaround. Então a Urso surgiu com o primeiro cliente que teve a necessidade da gente implementar reestruturação. E essa experiência que está se falando, ela é acrescida momento a momento com a equipe, com desafios que surgem e são superados.
A gente brinca, né? Eu sempre comento para todo mundo que a Urso nasceu com duas pessoas, né? Eu brinco que eu surfo na onda dele sem medo de ser feliz. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande ter um pai, né, do lado ensinando e trilhando, né? Sempre com muito respeito, muita admiração. Mas foi ele sabendo fazer e eu tentando vender, né? Foi assim que as coisas iniciaram. E depois, quando a gente viu que realmente a gente tinha grande chance de dar certo, a gente foi evoluindo e trazendo pessoas especialistas para nos ajudar nessa trajetória. Então, hoje a URSS já é uma empresa com quase 20 pessoas na equipe, né? A gente cresceu nesses últimos 8 anos, a gente tem algumas subsidiárias aí que atendem as empresas. E a gente está muito feliz desse resultado que a gente vem entregando para eles, né? Que é o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Isso. Então, para nós, é muito gratificante quando a gente entra e tem um resultado no cliente, porque isso gera novas oportunidades. Porque um cliente feliz ele vai ser um propagador. E essa união das expertises, dos conhecimentos de vocês dois, e também quando uma empresa tem uniões de conhecimentos que são multidisciplinares, é isso que faz os negócios chegarem mais longe. Você já deu uma palhinha da evolução, né? Hoje, né, Antônio, a Urso evoluiu, ela nasceu com um tipo de serviço. Eu comentei ali atrás, né, que a Urso tem diversas verticais de atuação, financeira, gestão de talento, contábil, enfim, mas a Urso não foi concebida dessa forma, ela evoluiu ao longo do tempo. Sim, a Urso começou com um projeto de ajudar um primeiro cliente, né? Nós nem imaginávamos que nós chegaríamos onde estamos, mas a cada momento a gente ia superando ou ia precisando de um especialista em cada área, né? Então, na área contábil, a área tributária, a área e qualquer outros desafios, né? E graças a Deus que isso ajudou a Urso a realmente ajudar o empresário e transformar cada projeto em sucesso. Lá atrás, né, Milena, quando a gente fala de início, né, a empresa ela era a união de duas pessoas que tinham como objetivo ajudar o próximo, ajudar o cliente que estava passando por uma necessidade. Eu e ele apenas a gente não teria sido capaz de chegar onde a gente está, entendeu? Então foi realmente essa visão de que a gente precisava trazer pessoas e talentos para nos ajudar nesse crescimento. Então, assim, o grande desafio ali no início, né, é a gente conseguir mostrar isso para o cliente. O que eu vou chegar, o que eu vou fazer, o que eu vou te propor para você aceitar, né? Porque uma empresa nova não tem track record. Ele tem track record, eu não. Então, de certa forma, eu vendia o que ele já fez na vida, né? Então, com essa oportunidade que a gente gerava o diagnóstico, entregava resultado para esse cliente, então nos contratar. Olha, é um caminho árduo, foi um caminho assim muito de batalha, muito dolorido ali, porque é um processo demorado, né? Até você pegar a confiança de alguém para abrir as informações ali nos mínimos detalhes, que são as informações que a gente tem acesso, demora, né? Ele tem que olhar no olho, tem que saber quem é você, quem que é esse cara que vai olhar na minha empresa, quem que é. Então, lá atrás, a gente era uma empresa que a gente se propunha a realizar o diagnóstico ali para o cliente e tentar identificar aonde que ele poderia, o que ele poderia fazer para ter uma melhor rentabilidade. Entender ali a margem, a rentabilidade dele por produto, por linha, por região, né? Então, a gente era uma empresa mais parecida com uma empresa mais comum, né? Hoje, que é uma consultoria, né? Hoje a gente já é outro tipo de empresa, né? Nós conseguimos evoluir ao longo dos anos. Sensacional. E com essa evolução, ela foi acontecendo de acordo com as dores dos clientes, né? A gente conversa muito sobre isso, até você vai ouvir aí os próximos episódios, vai entender um pouco mais, mas o que é a Urso hoje e principalmente como é que ela se posiciona no mercado financeiro, né? Conta pra mim um pouquinho mais dessa evolução e do que é a empresa, o que vocês fazem? A gente entra para entregar valor, agregar valor no cliente e poder proporcionar para ele
maiores chances de perpetuidade. Porque no final do dia, o que acontece? A empresa tem 2 caminhos. É triste, é doloroso de ouvir, mas é uma verdade. Ou é a perpetuidade ou a falência. Então, conosco, ela aumenta as chances de ter, né, a sucessão patrimonial realizada, né, a venda ou a instauração de executivos que toquem aquele negócio. Mas, na essência, Milena, a gente atua em várias frentes de negócio, né? Então, a gente tem que olhar a Urso como um centro de serviço compartilhado, que a gente tem algumas subsidiárias, onde cada uma delas presta um tipo de serviço específico para aquela demanda, mas voltado para profissionalizar e implementar melhores práticas do mercado. Controle, gestão, cultura de resultado. Nós somos movidos por resultado e muitas vezes somos remunerados por ele. Então, está no nosso DNA entregar resultado para o cliente. Então, quando a gente identifica ou gera uma oportunidade de um cliente, a gente tem um ciclo de atuação com fases muito claras estabelecidos que esse cliente ele consegue enxergar esse valor, ele consegue enxergar qual que é a trajetória de início ao fim que a gente vai fazer, que a gente está propondo para ele. Mas a gente entra, realiza um diagnóstico, identifica as oportunidades, as melhorias que a gente pode implementar. Hoje a URSS tem um track record que a gente entrega de 4 a 10% do faturamento dessa empresa no diagnóstico, que a gente leva 3 meses. A partir daí a gente desenvolve dezenas de planos de ação para implementar essas melhorias que a gente identificou no diagnóstico. Então a gente fica implementando sempre com o corpo de diretores da empresa, né? Então a gente fica muito entre os sócios fundadores, né? Os sócios da empresa e os diretores operacionais, porque a gente precisa do aval dos sócios, a autonomia, a liberdade, a confiança, mas precisa do engajamento das pessoas lá na ponta. Então esse 2 anos, que é o tempo que a gente acaba ficando para implementar essas melhores práticas, ela é o dia a dia ali na frente, na ponta, literalmente alocando equipe, pessoas para ajudar na implementação dessa cultura. Depois disso, valorizando essa empresa, trazendo ele para outro nível, né, de gestão, de resultado, de valor, a gente consegue vender. E onde a gente traz uma liquidez para a família que era incerta. Porque quando a gente analisa ali, né, um patrimônio, uma família, 90% desse patrimônio, que são empresários, ela está na empresa. 10% ela tem de liquidez, ela tem um carro, uma casa, um apartamento na praia, um barco, dinheiro no banco. Mas 90% do patrimônio da família é empresa, que no final do dia ela acaba sendo um risco. Né? Ele tem um certo... vira um problema para esse empresário, que ele construiu a empresa por 30 anos e agora? Eu vou suceder, eu vou implementar gestão, controle, board, o que eu faço com ela, né? E é aí que a gente entra, para dar caminhos e alternativas. E depois de dado esses caminhos, implementados essas melhorias, valorizado ela ao máximo, a gente vende a empresa. Então nós somos especialistas em fusões e aquisições. Só nos últimos 2 anos nós concluímos 7 operações de M&A aqui. Né? Então tem transações aí, prestadores de serviços, indústrias, importadores, distribuidores. Então foram diversos segmentos, né, que nós fizemos. E, por final, né, mais recente, né, que foi até comentado, é a Urso Capital, que a gente faz a alocação do dinheiro, dessa liquidez que nós geramos no mercado. Então nós conseguimos atender tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Né? A gente consegue transitar de uma forma muito eficiente nesses clientes. E ficamos muito agradecidos, Milena, de participar e discutir esse tema aqui. E estamos à disposição para empresários ou pessoas físicas que queiram e acham que a URSS possa contribuir com eles. E cliente feliz é consultoria feliz também. No fim do dia é isso que vocês entregam. Sim, com certeza o nosso sucesso, a nossa felicidade e
a equipe fica feliz por esse sucesso. A cada sucesso, a cada assunto resolvido com sucesso e acima da expectativa que o empresário não enxergava, é a nossa realização. Isso nos dá energia para trabalhar, para continuar nessa consultoria. E trabalharam nisso, desde 8 anos atrás, trabalhando nisso, construindo, né, esse caminho de sucesso nos negócios. Sim. E agora é hora de compartilhar todo esse conhecimento Sim. que foi construído nessa jornada. Com certeza. Sim. É para isso que estamos aqui, né? Para trazer informação para as pessoas, para que elas entendam aquilo que a gente faz que deu certo, aquilo que não dá certo. Então é um jogo de muitas vitórias, mas também muitas derrotas, né? A gente tem que saber lidar com os interesses dos sócios, os interesses de todas as partes, saber intermediar, saber dialogar, né? Ser claro, objetivo e muito humilde, né? Muito educado, respeitando a história do cliente, jamais passando por cima de ninguém. Então essa é um pouquinho da nossa cultura que a gente vem carregando aí e vem tendo sucesso, porque de fato a gente começou ali com um sonho, né? Um sonho grande, muito grande, que esse sonho nos trouxe até aqui, baseado em trabalho, dedicação, resultado, confiança, credibilidade junto ao cliente. E esses são os diferenciais, né? Minha próxima pergunta era: quais são os diferenciais do negócio? E eu, de fora, olhando, conhecendo mais aí ao longo desses episódios que você também está acompanhando, entendendo um pouco mais do negócio, solidez e confiança com os clientes são algumas das bases pelo qual vocês trabalham, né? Se aproximar do cliente e construir essa carreira de confiança, esse caminho de confiança. Porque o cliente, na hora que ele precisa de uma consultoria, ele precisa abrir a caixa preta. Mostrar todas as suas chagas, as suas dores, o que dá certo, o que dá errado, se desapegar, enfim, seguir outros caminhos. E nessa da escolha da consultoria, queria que vocês dessem algumas dicas. Eu sou um cliente, eu sou uma empresa, um empreendedor que estou pensando em contratar uma consultoria. Como eu devo escolhê-la? Eu diria que você tem que olhar muito bem o que ela está se propondo a fazer, entender o que ela já fez no mercado e ver se realmente isso se encaixa para você. O que acontece hoje, né? É um mercado muito pulverizado, o mercado de consultorias. Você tem consultoria financeira, daí você tem consultoria jurídica, depois você tem a consultoria, enfim, para cada uma das áreas, né, de RH, né, de tecnologia. Então, para cada uma das áreas da empresa, normalmente as empresas são especializadas naquele assunto. Então, acaba limitando eles a transitarem em outros lugares. Então, fica um trabalho mais demorado de executar, um trabalho mais burocrático, com interesses diferentes, porque o meu interesse com cabeça financeira é uma. Às vezes o interesse da outra pessoa que está conduzindo um projeto simultâneo comigo é totalmente diferente. Ele tem um time diferente, ele é remunerado de maneira diferente. Então, quando você consolida em um player que pode te atender de uma maneira mais ampla, é mais fácil dialogar e é mais fácil de entregar resultado. E uma das maneiras de você identificar a urso, a gente oferecemos um diagnóstico, né, de gratuito, e no qual, depois de um período, eu mostro todas as oportunidades para a empresa, né? E aí é uma questão de provar, demonstrar essa riqueza de informações ao empresário, né? Aí vem no final a decisão, contrata o urso para que tudo isso aconteça e se realize. Você sabe que isso que ele comentou agora foi um dos motivos pelo qual a gente teve sucesso. Porque a gente se colocava para fazer as coisas sem pedir nada. Então, quando a gente pediu uma oportunidade para o cliente, a gente se comprometia, porque não tinha honorário ali em cima da mesa até então. Só que a partir do momento que você entrega 10% do faturamento dele de resultado, a chance de você fechar um contrato para implementar todas essas melhorias que ele não estava enxergando, porque a torneira estava aberta. Ele estava literalmente jogando dinheiro fora. Ele estava, né, já perdeu muito dinheiro ao longo dos anos,
por não ter um bom controle, uma boa gestão. Então, a partir do momento que a gente conseguiu desenvolver uma metodologia de trabalho que agregava muito valor, quando a gente tinha essa oportunidade do cliente, a gente não deixava escapar. Porque aquilo era a nossa chance de se provar e poder crescer, né? Então, a gente usa isso até hoje, né? Hoje a gente tem um perfil de atuação que está focado aí em empresas do middle cap, né? Empresas a partir de 10 milhões de faturamento. A gente tem cliente aí que fatura até 500 milhões ano, né? São mais de 10 mil colaboradores que a gente faz a gestão do dia a dia ali, compilação dos dados, os reportes financeiros, elaboração dos relatórios, né? A implementação de tecnologia. Cada cliente ele tem uma necessidade, mas no final do dia ele busca a mesma coisa: lucro, rentabilidade, crescimento. Então, a parametrização, a organização, ela é muito parecida. O que vai mudar no final do dia é o jeito como esse cliente quer ver essa informação. Porque cada linha, cada segmento, ela tem uma característica um pouco mais diferente. Mas a formação da base no DRE ele é similar para todos. Isso. E no fim do dia, vocês entregam esse diagnóstico e o cliente precisa fazer uma tomada de decisão importante. Entre essas tomadas de decisão, contratar a Urso, por exemplo, enfim, seguir os caminhos ali que são apresentados através de toda essa análise. Entre essas possibilidades está a venda da empresa. Você falou que esse é o caminho, inclusive, né? Isso acontece. O desejo. É verdade que toda empresa está à venda? É verdade, Milena. A gente tem que desmistificar esse conceito de que empresa é só empresa grande que está à venda. É mentira. Todas as empresas podem estar à venda. O que é difícil é passar a enfrentar por um processo de venda. Porque, assim, eu uso uma analogia aqui que é literalmente uma guerra, um processo de M&A. A gente tem um batalhão de compra quanto o batalhão de venda. Um lado quer comprar pelo menor preço, o outro quer vender pelo maior preço. No final do dia, ganha quem é o mais esperto ou quem está mais preparado. Isso. Então, a gente está se propondo a preparar esse cliente para enfrentar. Não precisa ser agora, nem amanhã, nem depois. Mas conosco, o nosso trabalho, ele vai ter a oportunidade de melhorar os resultados dele, evoluir a empresa, levar para um próximo patamar, onde ele vai chamar a intenção, né? A gente faz todo esse trabalho de approach, de pesquisa, de busca de investidor para o cliente na hora da venda. Mas na hora que a gente entra num processo de M&A, é mais fácil, né? Só para você ter uma ideia, o mercado de fusões e aquisições ele vem crescendo muito. Era um mercado em 2019 aí, com mais ou menos 200 bi de market cap, com mais ou menos 800 ou 900 transações ano. Hoje a gente está falando aí de um mercado de 400 bilhões, né? Mais do que o dobro em 4, 5 anos, com mais de 1.700 operações de M&A. Só que o que espanta é que 1.700 operações foram concluídas. Só que você teve mais de 6 mil que foram tentadas, né? Só que não sobreviveram ao processo de M&A. Porque o comprador ele é muito agressivo. Ele contrata uma Big Four, ele contrata os melhores advogados e o trabalho deles é depreciar a tua empresa. Nós cansamos de ir para reuniões de auditoria em São Paulo, né, com aquela mesa cheia de auditor, onde você se sente intimidado, né, porque eles são os experts do assunto, eles foram contratados, mas a fala deles até deixa a gente, né, duvidando do trabalho. Porque eles falam, nós estamos aqui amando do investidor. Não, porque essa política eu estou instaurando na hora da auditoria porque é uma métrica que o investidor quer que eu faça. Mas espera aí, essa não é a métrica que o mercado aplica. Então você tem que ter um conhecimento técnico para aplicar essa metodologia e não deixar que o outro te convença que você está errado. Entendeu? Então é de fato ali uma batalha muito grande, né? Num processo de M&A. É muito desgastante, a gente comenta que a gente acha que vai vender e acha que não vai vender a empresa pelo menos umas 10 vezes durante a negociação. Né? É uma montanha russa, é muita emoção. De fato, a gente
depois de uma reunião em São Paulo, né, que você vai com o cliente, entra naquela sala de auditores que tem 10 pessoas, você está mostrando para o teu cliente que a empresa dele vale 100 milhões, né? Isso já aconteceu conosco. Dá um exemplo hipotético aqui, a gente apresentando para o cliente que ele tinha 10 milhões de EBITDA, vezes o múltiplo de mercado, se tal, valeria 100 milhões. Chega, né, a Big Four, enfim, ele apresenta um EBITDA de menos 4 milhões e meio. Como é que você faz para reverter isso? Naquele momento é um deal breaker. Acabou o deal. Ninguém vai seguir com aquilo. E o que o investidor quer? Causar um medo e dizer, eu entrego a minha empresa de graça para você para me livrar do passivo. Porque é isso que acontece, né? As famílias têm 90% na empresa que se ela não faz o que ela tem que ser feito para transformar isso em dinheiro, ela pode quebrar. Então, esse medo que é gerado, né, nas negociações, ela é natural. Por isso que o papel de um intermediário ele é muito fundamental. Porque, assim, primeiro que a gente se paga durante a transação. Como que cobra, né? A gente cobra por um FII. A gente é muito relacionado, né, ao nosso segmento pela metodologia de precificação como um corretor de imóveis, que cobra ali 5%, 6% do enterprise value do valor da venda do imóvel ou do valor da venda da empresa. Né? Mas o trabalho para vender uma empresa é muito mais difícil para vender um imóvel. Né? Então, a gente precisa enfrentar todo esse processo de uma forma muito tranquila, recebendo a informação, digerindo ela, entendendo como que a gente pode retornar com a negativa, que o que ele fez está errado e a gente está dizendo que deveria ser daquela maneira. Então, é um jogo que ela tem diversas etapas, é extremamente estressante e a gente precisa se unir, né? Então, quando o empresário ali, ele entende que a Urso, né, ela tem a capacidade de valorizar, a Urso deixa de ser um custo, deixa de ser uma despesa, né? E passa a ser um investimento, porque eu vou ganhar mais dinheiro. Então, se eu cobro 5% e minha empresa vale 95 milhões, se eu vender ela por 100, a gente já se pagou. Mas com certeza a gente vai vender ela por muito mais. E esse processo de M&A, nós não temos pressa. O importante, que até tudo que nós fizemos, é primeiro entender a dor do empresário, ajustar tudo para que ele tenha um valuation maior e nós conseguirmos discutir com o auditor. Foi esse caso que ele citou, né, que o auditor depreciou, e nós tínhamos toda a competência, o conhecimento de dizer, o auditor, você errou aqui, 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 e convencemos que o preço era outro. E, Antônio, você traz isso também dessa bagagem de todas as multinacionais que você passou. Você passou pela liderança como CFO de várias multinacionais e você traz toda essa expertise, essa bagagem para momentos como esse que são super estressantes. Sim. Né? Que o empreendedor sofre. Tem dinheiro, não tem, vai virar, não vai, e fica, enfim, nessa ebulição dos sentimentos. Isso. Vamos falar, o Urso é mais calmo. Eu enfrento as dificuldades diferentes dos jovens, né, que quer realizar. Calma, vamos por esse processo e é assim que tem que ser feito. Isso é muito bacana. É muito bom, assim, tê-lo na mesa, né? Porque quando a gente fala de fusões e aquisições, pelo menos muitas das transações que nós fizemos foram de famílias tradicionais, que fundaram a empresa com o plano real, com a vinda da estabilidade econômica em 1994. Então, quem eram os empresários de 1994, né, que fundaram as empresas? Eu me coloco como um deles hoje, né, pessoas de 30, 35 anos. Hoje passaram-se 30 anos, então nós estamos no ápice da sucessão familiar no país. Só que quando você olha o que é suceder uma empresa, os números são assustadores, né? Então existem pequenas variações aí, mas em números gerais, a gente está falando que na primeira sucessão a taxa de mortalidade é em torno de 65% a 75%, na segunda quase 80% e na terceira 90%, para a quarta 95%.
Então, assim, a chance de você suceder uma empresa e dar errado é maior do que dar certo. Então, assim, tê-lo na mesa traz a credibilidade que a gente precisa junto ao cliente, que normalmente tem uma idade muito parecida, né? Porque ele constitui a empresa lá no Plano Real, que proporcionou a estabilidade econômica para ele, mas ele percebe que existe uma garra de jovem, que é a nossa equipe. Então, a nossa equipe é formada por experts, pessoas que são heads, são sócios, né? Cada uma da sua área, né? Então, a gente tem várias subsidiárias no grupo, a gente tem um corpo de pessoas que fazem parte dessas subsidiárias, que são sócios, né? E cada um desses sócios tem uma equipe que controla elas. Mas todas são orientadas, tudo é acompanhado por mim, pelo meu pai, né? Pra gente estar sempre à frente. Nada é feito ou entregue sem uma revisão, sem que a gente valide, sem que a gente traga o cliente para a mesa, o contador dele atual, o advogado dele que está conduzindo tal processo. Então, esses questionamentos são muito bons, né? São muito produtivos, e ter ele na mesa, assim, com essa expertise, chancela, né, o nosso trabalho. A gente está conectando gerações e expertises para que possamos proporcionar o maior sucesso e a felicidade dos clientes. Exatamente, Milena. Que é o objetivo. Isso, exatamente. Muito legal essa história, muita bagagem e o que vem por aí, né? Existem 7 milhões que serão investidos no braço de investimentos da Urso, que é a Urso Capital, que foi ali concebida, construída em parceria com a EQI. Vocês podem explicar um pouquinho mais pra gente sobre isso, mas o que vem por aí em termos de investimento, crescimento do time, enfim, eu tenho certeza que vocês vão alçar novos e longos voos por aí, né? É o que a gente deseja, o que a gente vem trabalhando para fazer, né, há 8 anos. Não é um trabalho que acontece da noite para o dia. Para a gente constituir uma empresa que seja sólida, com várias áreas, requer muita cultura, muita pessoa, né, comprometida, parceiros. E a gente teve a sorte, né, devido a um dos projetos da Urso que me fez... eu morava, né, fiquei por um período ali de novembro de 22 até dezembro de 23 na Praia Brava ali, e fui para conduzir alguns projetos. Tive a oportunidade de conhecer o pessoal da EQI, né, que estava num projeto que quem é proprietário da EQI também é o BTG Pactual. Então eles vieram numa evolução, então eles eram uma caixa de assessoria de investimentos e viraram uma corretora. E nesse projeto, nesse processo, em fevereiro do ano passado, a lei da CVM foi alterada, né, permitindo a figura do sócio capitalista dentro de um escritório de agente autônomo, de agente de investimento. Foi onde a gente conseguiu constituir, né, uma empresa que pudesse atender a área também de alocação do recurso do mercado, que era uma dor nossa. Todas essas áreas, né? Então, hoje a Urso tem a área de contabilidade, folha, a área de RH, a gente faz contratação de cargos-chave para os nossos clientes, a gente tem a área de viabilidade jurídica, a gente auxilia todo esse processo de recuperação de impostos, organizações societárias, né? Processos de due diligence ali na área de fusões e aquisições. A gente tem a área propriamente de fusões e aquisições, a gente fez 7 operações nos últimos 2 anos. A gente tem uma área de tecnologia que a gente desenvolve todas as ferramentas de gestão, né, que esse cliente precisa, plugado em todos os sistemas. E a gente tinha uma dor muito grande, porque quando a gente vendia o cliente, depois de todo esse relacionamento, ele não era mais nosso cliente. Porque a gente transformou o maior ativo dele, que era uma empresa, em dinheiro. No D+1 ele logo não precisava mais da Urso, né? Então a gente ficava aquele sentimento, ai meu Deus, cara, por que agora parece que vai ficar fácil o negócio, ele vai embora, né? Então sempre foi uma vontade nossa, né? Muitas dessas áreas que a gente constituiu, a gente foi demandado, né? Então lá atrás, nesse diagnóstico, imagina, a gente apontava um monte de erro contábil ali, meu pai contador, era muito natural o cliente, cara, Urso, pô, teu pai é contador, cara, você tem que assumir uma empresa. Assuma a contabilidade, entendeu? E daí as coisas foram crescendo, a gente teve que desenvolver a área de tecnologia, porque a gente não conseguia gerar relatório de forma automática e rápida. Então, a gente identificou, né, que a gente precisava ter a Urso Capital. E nisso, a lei mudando, eu me aproximando da EQI, foi feita uma proposta, né, de filiação com eles, né? A gente é um escritório de agente de investimento contratado pela EQI.
Então a EQI fez um investimento em nós, tem mais investimento previsto para a formação de time, de equipe, né? Porque a gente precisa atender o cliente no mesmo nível que a gente atende nas outras áreas. Então a gente precisa trazer pessoas capacitadas. A gente está voltado para uma área mais wealth, que são segmento mais, vamos dizer assim, pessoas que têm um patrimônio um pouco maior, né? Que requer um trabalho mais num formato multi-family office. E nisso a gente está aí tentando popularizar um pouquinho, né, desse ditado, que é um modelo meio concierge, assim, sabe? Onde a gente consegue atender esse cliente de uma forma muito multidisciplinar, porque a gente é um grupo. Então a gente consegue também fazer a contabilidade dessa pessoa física, a gente consegue implementar tecnologia. Então, para você ter ideia, aqui um pouquinho do nosso trabalho que a gente está propondo, tá? Na Urso Consultoria, não na Capital, né? Mas que elas estão ligadas no dia a dia ali, né? De uma forma geral para atender o cliente, é que a gente compile os investimentos que eles têm em outros bancos, que a gente traga isso para uma única ferramenta através do Microsoft Power BI, que a gente olhe também o patrimônio imobilizado, como os imóveis dele, faça essas atualizações, porque essa família ela tem uma trajetória que ela tem renda. Muita família hoje vive da própria renda que o dinheiro ou aluguéis ou aquilo que construiu, né? Então vamos lá, voltando ao conceito, né? 100% patrimônio, 90% estava na empresa, 10% estava no dinheiro ali, na liquidez, vendeu, unificou. O que a família vai fazer? Ela vai viver com aquilo. Então ela precisa ter uma visão da perpetuidade dessa grana. Quanto tempo vai durar esse dinheiro? Quanto que eu posso gastar por mês? Né? Qual que é o impacto? Porque tem a variação da taxa de juros no ano. Então, hoje é 10,5, amanhã foi 9, ontem foi 14. Isso tem impacto direto no dia a dia da família. E essas readequações são necessárias, porque se a gente não consegue mapear direito quanto que a gente pode gastar, a perpetuidade fica mais frágil, que é igual a empresa, embora o risco seja menor. Então a Urso ela vem aí, está pronta e já vem fazendo esse investimento para que a gente consiga se transformar em uma das principais empresas também de assessoria de investimentos aqui do Paraná. Novamente, nesse item, né, da rentabilidade do dinheiro, a gente consegue mostrar para o investidor a diferença de taxa, a maior taxa que ele pode aplicar no mercado é a menor. Né? Ele está lá na agência, é a menor taxa de investimento, porque tem um custo de administração que alguém está levando. E a gente mostra isso. Isso também é dinheiro para esse investidor. É muito bacana mostrar essa diferença de taxas que ele pode alocar dependendo do tamanho do recurso do cliente. A gente fica muito feliz em poder estar evoluindo, né? E agora a gente entende que completamos um ciclo, né? Onde a gente consegue trafegar em várias áreas, pensando, né, em como atender a família, né? A empresa, não só mais a empresa, é a família, PJ, PF ali, né? Transitar nos dois ambientes e proporcionar para esse cliente um serviço completo, para ele não ter que contratar pontualmente, porque ele contrata um assessor de investimento. Só que ele tem que falar com o contador porque teve um rendimento que ele tem que mandar para o contador tem que fazer os cálculos, fazer a apropriação, mas daí ou ele tem que falar com o advogado porque daí tem uma recuperação de um imposto ali que foi feito errado pelo contador, então às vezes, né, não é uma recuperação judicial, sim administrativa, as coisas simples podem ser feitas, mas entende como o diálogo ali ele se perde no meio do caminho e que acaba gerando um problema? É muito mais fácil você centralizar, né, num único canal para fazer uma gestão por completo. Então, cada vez mais a gente está trabalhando para desmistificar que esse tipo de atendimento é só para empresas gigantescas que faturam centenas de milhões. Não, a gente atende cliente a partir de 10 milhões. Entendeu? A gente está num nível assim hoje de crescimento que a gente tem o interesse, né? A gente quer muito poder proporcionar
gestão, esse controle, essa perpetuidade aí da família, né? Porque a gente sabe o quão difícil é criar algo do zero. Porque vocês criaram algo do zero e essa perpetuidade da família que já vem acontecendo com os negócios da Urso. É um negócio familiar, né? Nasceu no berço da família que vai ainda proporcionar mais prosperidade para outros clientes e para outras famílias. É de família para família. É isso É aí. isso aí, Milena. Agradecemos o estar aqui discutindo, debatendo. Novamente eu agradeço, né, esse debate e estamos à disposição e gostaríamos de poder contribuir com as pessoas físicas, com os empresários do que nós conhecemos. Colocamos aqui o nosso conhecimento e realmente estamos à disposição para ajudar as dores do empresário. Você vê, né, como é que são as coisas. Eu tenho 35 anos hoje. Meu pai tem 70. Eu comento que ele ainda tem muitos anos. Você pega alguns grandes empresários aí, esse cara com 85, quase 90. Warren Buffett tem 93 anos e estava palestrando para 30 mil pessoas aí algumas semanas atrás, entendeu? Então, assim, eu vejo ele como uma pessoa que vai poder transbordar muito ainda, né, nessas empresas. Então, a gente vem tentando criar uma metodologia de trabalho que possa, de fato, ser oferecida para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, a gente se coloca à disposição para poder explicar melhor, entrar em detalhe, fazer diagnóstico. Então, de fato, a gente olha de uma maneira muito ampla e consegue atender de uma maneira multidisciplinar, conforme a necessidade de cada cliente. E a gente vai transbordar esse conhecimento, esse know-how todo de vocês aqui nesse podcast. Sim. Em diversos outros episódios que você acompanha aí no seu tocador de podcast preferido, no nosso YouTube, no site do Gás Conecta, no site da Urso Consultoria, você acompanha aí todo esse conteúdo, essa riqueza que a gente está gerando nesses debates. Antônio, Ricardo, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento hoje com a gente. Prazer imenso receber vocês aqui. Poxa, Milena, o prazer é nosso, uma satisfação muito grande, a gente fica muito honrado, feliz, né, de poder estar aqui contribuindo e falando. A gente ama o que faz, né, a gente vive por isso, é uma empresa de pai e filho, então nós dependemos disso, né, então de fato é feito com muito amor, muito carinho e a gente se entrega de corpo e alma, né, uma maneira que eu aprendi porque eu vi esse cara aqui trabalhando. Tem uma trajetória muito de garra, né? Então, só para todo mundo, até acho que vale o comentário aqui, a exposição, né? Mas ele nasceu dentro de casa, né? Numa família muito humilde. Nasceu e nem sabia, ele é gêmeo, né? A mãe nem sabia, então pra você ter ideia, né? Tanto é que ele chama Antônio Luiz Urso, o irmão dele chama Luiz Antônio, né? A criatividade também foi muito boa lá atrás, né? Mas ele foi com 12 anos pro seminário. Saiu do seminário com 18. Saiu do seminário com 18 e foi pro exército. E dali que ele começou a trajetória com um cargo muito pequeno e galgou ali CFO, que é basicamente o maior cargo hoje na área financeira ali, né, de grandes multinacionais. Então eu fiquei muito longe dele assim nesse período de infância, né? Mas sempre admirei muito toda essa trajetória e para mim é uma honra, uma satisfação, um prazer poder contar com ele, por isso que eu quero acelerar o máximo possível para tentar atender o máximo de empresa, até a gente ter fôlego, até os 93 anos, igual o Warren Buffett ali. Então tem bastante tempo, a gente está muito determinado, confiante, a gente conseguiu constituir uma empresa aí que agrega muito valor, né? E está no melhor momento, né? Nosso. Então, para nós estar aqui é mais uma conquista, né? Que não são só conquistas externas, né? A gente tem muitas conquistas externas ali com os clientes, cases, e também a gente preza muito a conquista interna, que é a implementação de cultura, colocar colaborador, pessoas para fazer parte dessa equipe. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras do Ricardo. Obrigado pela estarmos debatendo esse tema e estamos à disposição para ajudar os empresários ou as pessoas físicas. E muito feliz de receber todo esse know-how, toda essa história, essa trajetória nessa mesa e muito honrado mesmo. Me sinto muito honrada de ouvir essa história e, enfim, aprender mais com vocês.
Muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece. E até a próxima. Até a próxima. Até a Você próxima. acompanha todos os nossos episódios desse podcast, o Gestão Sem Mistério. De novo, no seu tocador de podcast preferido, no nosso site, nas redes sociais, no YouTube do Gás Conecta. E o podcast é uma apresentação da Urso Consultoria Empresarial. E você fica aqui e acompanha agora os próximos episódios. Fica conectado com a gente. E muito obrigada pela audiência.